Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler dos versos 7 a 10. Eu tenho meditado já nesse texto há um tempo. E quero aqui tratar com vocês nessa noite a respeito dele, não é? Texto conhecido, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Leremos do 7 ao 10, tá certo? Já agradecendo aqui os nossos irmãos da Penha que estão aqui conosco, com os adolescentes, né? Que bênção vê-los tocando aqui, cantando. Não é verdade? É bênção ou não, irmão? Isso, é bênção aí? É bênção ou não? Claro que é, ué. Lógico que é. E quantas vezes foram necessárias, né? Isso é muito bom. Nós termos adolescentes, crianças, né? Sempre participando do culto, da liturgia do culto, não é verdade? Daqui a pouco essas crianças são adolescentes, essas que vocês viram saindo. E os adolescentes já estão na juventude, vida adulta, daqui a pouquinho, não é? E nós glorificamos a Deus pela continuidade da igreja, porque a igreja eles já são, tá certo? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 10. Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta. Vamos repetir isso? No 3? 3. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Curve sua cabeça, por favor. Deus querido, Deus eterno, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, para falar a respeito da Tua palavra, Senhor. Falar ao Teu povo e claramente, Senhor, nós queremos receber tal orientação a fim de que possamos obedecê-la. Senhor, fala ao encontro dos nossos corações, nos consolando, nos confortando, nos instruindo. Mas, se necessário, Senhor, fala de encontro aos nossos corações, nos confrontando, recondicionando os caminhos que nós temos tortuosos, Senhor, conforme as veredas da Tua justiça. Pai, que seja a Tua voz, Senhor, a tratar o que necessariamente deve ser tratado nessa noite. Que venhamos todos nós diminuir e o Senhor venha crescer. Que nós possamos acondicionar, Senhor, cravar esta palavra tão bendita no nosso coração, para não errarmos o alvo, não pecarmos contra Ti. Nos instrui, nos capacita em todo o tempo, Pai. Esse é o desejo do nosso coração. Senhor, rogamos isso, Pai, através do nome do Teu Filho Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Pois bem, meus irmãos, nós vamos tratar hoje especificamente sobre os aprendizados provenientes do sofrimento. É isso mesmo que você ouviu. Os aprendizados provenientes que advêm do sofrimento. Esse texto que nós lemos aqui, ele é um texto bem conhecido. Vocês sabem bem quem o escreveu, quem está falando. Embora a primeiro momento no texto nós não lemos, mas no contexto imediato, versículos anteriores, há ali uma questão de alguém falando: olha, o apóstolo Paulo, eu conheço um homem que há 14 anos, não sei se no corpo, se fora do corpo, ele foi arrebatado. De fato, depois a gente começa a entender que foi ele mesmo. Esses dias mesmo, no acampamento que fizemos, na verdade, semana passada, eu tratei um pontinho desse texto aqui com eles. E quero abrir esse leque mais amplo a toda a igreja. E veja, que o próprio apóstolo Paulo, embora tinha todas as credenciais possíveis para dizer de fato quem ele era e até se gloriar, se é que a gente pode dizer assim, ele não se gloriou naquilo que ele recebeu de revelação. Ele se gloriou nas fraquezas. Veja aqui, queridos irmãos, que nós estamos diante de muitas circunstâncias que muitos de nós vivenciamos. Isso é um fato. Se nós parássemos aqui para perguntar a cada um de vocês que aflição vocês passaram nessa semana, certamente vocês diriam algumas delas. No mês, muito mais. Nesse ano, nem se fala.
Nós vivemos sofrimentos na vida cotidiana. Nós vivemos dificuldades na vida cotidiana. Mas o fato é que, mesmo vivendo isso, nós olhamos até para fora, para outras pessoas, e verificamos que muitas dessas pessoas, elas estão mergulhadas numa desesperança profunda. Elas estão mergulhadas aqui num terreno movediço, de uma ilusão, sem expectativa, sem querer, de fato, sair desse próprio terreno movediço. A gente vê por conta dos sofrimentos, por conta dessas questões do tempo presente. Nós notamos, nós passamos a olhar com mais cautela, vemos por aí afora muitas pessoas, inclusive, aprisionadas em questões. Sejam essas questões aqui sociais, sejam essas questões aqui psicológicas, sejam essas questões até mesmo históricas, daquilo que vem na vida dela, ou até mesmo dos antepassados. E aqui, é claro, nós não cremos em maldição hereditária. Evidentemente que não, isso nem bíblico é. Mas eu estou falando das questões históricas do dia a dia, do tempo das pessoas. Pessoas que estão travadas nisso. Que de fato aqui não apresentam ou não têm a alma o refrigério necessário. Não têm a alegria condicionada ao coração. Vivem somente com o olhar focado ao sofrimento. E muitas vezes aqui o medo coletivo, às vezes, a incerteza de um futuro melhor, das questões do tempo que vivemos aqui, estão tão elevados, mas tão elevado na vida dessas pessoas, que os males que afligem o coração vêm com tanto ímpeto, a ponto, inclusive, de tirar a sobriedade da consciência de muitos. As pessoas acabam vivendo no automático, porque elas sofrem, porque elas têm aflições. E veja que interessante, um clima pesado, ele até se instaura na vida das pessoas, mas sem uma data de check-out, sem uma data para ir embora. E as pessoas vivem suas lamúrias, elas acabam ali patinando, não é? Em cima daquilo que é o sofrimento, e olham somente o sofrimento, e se baseiam só no sofrimento, estão olhando só as circunstâncias, e às vezes até com muito medo, e outros até acovardados, acabam se entregando a essas questões no dia a dia, no tempo presente. Mas note, talvez aqui o olhar, e eu digo talvez sendo muito generoso, talvez o foco que muitos por aí afora tomam e enxergam apenas o sofrimento, estão categoricamente aqui no sentido oposto onde se deveria caminhar. Totalmente. Veja, de todos os desafios a qual todos nós, independente se nós somos cristãos ou não, em especial os cristãos, é claro, todos nós, de todos os desafios da qual nós somos submetidos nos tempos modernos, talvez o mais difícil deles, e veja aí, talvez o mais difícil deles, seja explicar o problema do sofrimento. Talvez o mais difícil. Como pode um Deus amoroso permitir que o sofrimento ele continue no mundo que ele mesmo criou? É a indagação de muitas pessoas por aí afora. Temos recebido, né, constantemente pessoas aqui, lá na Igreja da Penha, em outros lugares mais, desse jeito, com essas questões ao coração. Para aqueles que têm passado por grande sofrimento, talvez isto é muito mais do que uma questão meramente filosófica. É muito mais aqui do que uma questão simplesmente de um papo, uma conversa que nós estamos conversando. É muito mais profundo. É algo pessoal, emocional, intrínseco, até mesmo espiritual. Sim, nós devemos lembrar que nós vivemos aqui num mundo caído. Não nos associe isso. Muitas das questões, nós estamos aqui em sofrimento, claro, por conta da natureza caída, do mundo caído, pela questão do pecado. Sofrimento aqui não é uma exceção. Talvez nós tenhamos. Não, é algo natural, entenda a palavra natural nesse contexto, nesse sentido. Todos, sendo cristãos ou não aqui, eles podem, de fato, experimentar muitas perdas ao longo das vidas. Claro que podem. Relacionamentos aqui desfeitos, pode ou não pode? Claro, acontece. Saudades, não é? Doenças, tragédias, acidentes, luto e até a nossa própria morte. As pessoas podem enfrentar isso. Nós não estamos isentos dessa questão. Obviamente que Deus nos dá força para enfrentar tudo isso, mas nós saímos aqui feridos. E o nosso anseio qual que é? Pelo menos o do cristão deveria ser. Habitar num lugar onde não mais teremos isso. Essa é a nossa esperança. Deveria ser, pelo menos. Ainda bem, irmãos, que nós temos aqui essa esperança bendita.
Nós sabemos aqui que todas essas mazelas, elas são passageiras. Que o choro, inclusive, ele pode durar uma noite, claro. Mas a alegria, ela vem ao alvorecer, ao amanhecer. Mas além disso, o fato é que nós, que somos salvos por Cristo Jesus, somos do Senhor. E sendo, pois, do Senhor, nós precisamos aqui, mesmo diante do sofrimento, enxergar o mundo com as lentes de Deus. Não meramente com as nossas próprias lentes do que é o sofrimento e só se basear no sofrimento, não. Nós precisamos enxergar, inclusive, o sofrimento com as lentes divinas, de Deus, a palavra de Deus. Nós precisamos enxergar aqui com lentes bíblicas. Nós precisamos enxergar com as lentes da eternidade, com as lentes eternas, não é só aqui. E veja, nós precisamos nos lembrar também que há um conflito cósmico, se a gente pode dizer assim, se desenrolando por trás das cortinas da realidade espiritual. Há um movimento que acontece. Um dia, quando nós estivermos totalmente a salvo, vamos dizer assim, do outro lado da eternidade, se você quiser chamar dessa forma, nós veremos que, embora o Senhor não tenha alegria nos sofrimentos, nesses eventos que muitos nos machucam por muitas vezes, Ele usa e usou, né? Aqui já do outro lado da eternidade, quando nós relembrarmos isso, Ele usa esses eventos, esses movimentos, tidos como sofrimentos e aflições, para o nosso bem, inclusive o bem eterno. Às vezes a gente não enxerga desse jeito. Veja, nós lemos um texto. Nós estamos aqui diante de um capítulo bíblico, né, que acabamos de ler, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, no qual, contrariando a ótica humana, a visão humana, o apóstolo Paulo se gloria exatamente nos sofrimentos. Ao contrário, ele se gloria, ele sente alegria nos sofrimentos. Aí alguém pode falar, mas esse Paulo está com parafuso a menos. Não é possível. Esse Paulo, ele, permita-me, talvez seja um masoquista. Não. Ele entendeu exatamente a ótica pelas lentes divinas, pelas escrituras sagradas. Esse capítulo, além de enfatizar a importância de confiar na força que vem de Deus em meio aos nossos sofrimentos, ele faz o que? Senão nos encorajar também a buscar a revelação divina com coração humilde, com coração dócil, sabendo que Ele é e nós não somos nada. Além disso, através desse capítulo aqui, Paulo nos lembra, inclusive, dos sofrimentos que podem ser uma fonte de força, não em nós mesmos. E mais, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, ele aborda vários aspectos da vida de Paulo, do ministério de Paulo, experiências pessoais, tão difíceis como muitas das que nós passamos no dia a dia. Sim, e também fala dos desafios que ele enfrentou e como é que ele se posicionou em relação a esses desafios. Se você verificar, um dos temas centrais desse capítulo aqui que nós estamos lendo é a discussão sobre um espinho na carne. Não foi isso que lemos? A discussão é essa. É sobre o espinho na carne, que é nada mais, nada menos do que uma fonte de sofrimento. Uma das, né? É uma fonte de aflição. A discussão aqui é essa. Uma fonte de dor, uma fonte de suplício, uma fonte aqui de padecimento. Enfim, do sofrimento que Paulo estava passando. Na vida cristã, o sofrimento aqui, irmãos, de fato, não é sem propósito. Não é sem propósito. Veja, Deus sabe exatamente equilibrar as bênçãos e os fardos. Ele sabe. Deus sabe aqui exatamente o que ele fez com o apóstolo Paulo e o que está fazendo conosco, sem dúvida, em relação ao sofrimento. Através aqui das experiências, não é, que Paulo teve, que Deus o submeteu a esse aspecto, nós vemos aqui valiosas lições sobre como nós devemos, eu e você, lidar com os sofrimentos e o aprendizado prático. Não é só saber, é saber e praticar. Saber lidar com o sofrimento no aspecto prático. Termos a noção disso, segundo a orientação da palavra de Deus. De forma bem objetiva, quero tratar com vocês alguns pontos. Por exemplo, em primeiro lugar, o primeiro aprendizado do sofrimento que nós devemos entender é que o sofrimento nessa vida ele é inevitável. Não tem jeito. Você terá sofrimento. A boa notícia, eu não ouvi um glória a Deus aqui. Você terá sofrimento. Era para você pular de alegria. Você vai ter. Tá bom? Você vai ter sofrimento. Se você ler o texto com mais calma, não precisa nós ficarmos repetindo, você está com a Bíblia aberta aí. Expomos, eu li o texto, vamos expor o texto. Você vai notar que o sofrimento ele é inevitável.
Não há como evitar o sofrimento. Ah, talvez você tenha. Não, você terá. Isso é um fato. Para alguns de um jeito, para outros de outro jeito, você vai ter. Não há como aqui escapar do sofrimento da vida, não tem como. Paulo aqui, apesar da sua profunda fé e do seu serviço ao Senhor, do serviço que ele estava prestando a Deus, ele passou aqui por grandes provações, tanto físicas quanto espirituais. O espinho na carne, por exemplo, é mencionado aqui nesse sentido, e até alguns discutem por aí, o que seria o espinho na carne, nem é a nossa tônica aqui. Alguns falam lá, olha, pode ser uma tentação que Paulo sofria, que era algo que o afligia, que causava sofrimento. Outros falam lá, não, é uma perseguição que ele sofria. Talvez Alexandre o Latoeiro, alguns dizem, talvez isso. Outros até falam, não, pode ser uma enfermidade física. Na visão de Paulo, o ponto de conexão nosso nem é esse. Uma possível aqui deficiência que ele tinha, de repente, pouco importa o que era o espinho na carne. O fato era que era um sofrimento. Isso nós sabemos com muita categoria, sem especulações. Veja, e Paulo, ele faz exatamente o que todo cristão deveria fazer. Ele ora ao Senhor para que tirasse esse sofrimento, para que afastasse dele esse espinho na carne. Paulo faz isso por 3 vezes. E não foram 3 vezes, como eu disse ali, num primeiro ponto, dando uma abertura disso no acampamento que nós estávamos. Ele sentou aqui, ou ajoelhou aqui, como um movimento de intercessão que nós fizemos, e simplesmente orou uma vez, aí deu 30 segundos, ele olhou lá no relógio, Deus não me atendeu ainda, vou olhar de novo. Orou, sentou de novo, mais 30 segundos, Deus não atendeu. Não, Paulo não estava vivendo um imediatismo, isso foi durante um período da vida dele. Ele orou ao Senhor 3 vezes, e se vocês notarem bem, ele não teve resposta nas 2 primeiras vezes. Mas o Paulo, um servo do Senhor, um eleito de Deus, membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, claro que ele não era. Sim, o Paulo. O próprio Jesus disse em João capítulo 16, verso 33, na parte B do texto, no mundo passais por aflições, ou tereis aflições, dependendo da versão que você utiliza. Não é? Você vai ter. Quem disse foi Jesus. O fato é que nós tivemos, temos e teremos aflições. Talvez você nem saiba do que vai sobrevir sobre você, mas você terá aflição. É cíclico. Enquanto você estiver aqui nessa terra, você terá aflição. Ainda mais, absolutamente nenhum de nós aqui está isento disso, só porque nós somos cristãos. Bate no peito, declara, determina, e mais isso, e mais aquilo. Já disse a vocês, é tanta declaração que parece até imposto de renda. Não tem sentido. Não é porque nós somos cristãos que nós estamos isentos do sofrimento. Pelo contrário. Não é porque nós somos cristãos que nós não vamos passar por aflições porque eu tenho um crédito com Deus, que eu fiz tanta coisa boa. Não. Absolutamente não. Doenças, problemas econômicos, problemas sociais, políticos, problemas aqui familiares, perseguições, estão presentes nas nossas vidas. Estão presentes. É inevitável. Passaremos por isso. Jesus alertou, assim como Paulo estava orando, Senhor, afasta de mim esse espinho na carne, fazendo um paralelo, é claro. Jesus está alertando aqui aos discípulos dele, naquele momento, quando escreveu isso, quanto a essa questão do sofrimento. É um fato. É uma afirmação de Cristo. Não é um talvez. Talvez vocês tenham, vamos ver se vocês... Não, é um fato. Embora aqui essas palavras tenham sido ditas especificamente àqueles primeiros discípulos, elas ecoam e são relevantes para nós hoje, no tempo presente. Aí você vai falar, poxa, mas eu fui no culto para ouvir uma palavra da parte de Deus, estou ouvindo que eu vou ter aflição? Sim, exatamente isso. Você vai ter sofrimento. É uma constatação. Está constatado, segundo a fala de Cristo. Está constatado, segundo a revelação preceptiva de Deus, que é a palavra do Senhor. Está constatado. Tenha certeza, nós seremos alvos das aflições desse presente século. Jesus disse palavras como essas, por exemplo, no cenáculo, quando ele estava partilhando a última ceia com seus discípulos. Você ouviu isso mesmo? Quando ele estava partilhando a última ceia com seus discípulos. Ele sabia que a sua hora havia chegado de sofrer.
pelos pecados nossos, de todo mundo. Ele estava a ponto de sofrer. E ele estava dizendo isso. Calma. Vocês vão ter aflições. Mas tenhais paz. O Jesus que estava caminhando para a cruz. Momentos depois dessa fala aqui. Para sofrer um sofrimento, um suplício tão cabal. Ele estava falando exatamente isso. Quando ele antevém, entenda, o momento que havia chegado da crucificação dele, fato que ele não estaria mais ali, fisicamente falando, é sobre isso que eu estou dizendo, ele sabia que os discípulos enfrentariam um problema após o outro. Seria uma enxurrada de problemas. E como foi? Se você ler, você claramente vai ver isso. Ele sabia. Meu irmão, minha irmã, você está aqui hoje, e eu nem sei quais são as aflições que você está passando. E talvez se eu saiba, eu não possa resolvê-las. Posso talvez orar junto com você, te aconselhar, mas sou um ser humano, falho como você. Eu não sei quais são as aflições que você está passando, né, a causa, o motivo, a circunstância que você passou, talvez no passado, que você passará ainda, eu também não sei, revelar coisas do futuro que você passará. Não é aqui nessa igreja, eu não sei fazer isso. Nós não sabemos. Não saberemos dizer, pontuar, elencar as aflições que ainda virão do irmão que está do seu lado. Pode ser até da tua família. Você não sabe dizer. Nem eu, nem você sabe expectar ou especular até, né? Pô, vai acontecer isso. Não, a gente não sabe. Tem coisas que nos surpreendem. Mas o que eu posso afirmar com precisão é esta constatação. Que eu e você, todos nós aqui, nós somos alvos dos sofrimentos do tempo presente. Isso é um fato. Não se engane. Evangelho verdadeiro é falar a verdade da palavra de Deus. É um fato. Mas a história não termina aqui. Isso é uma constatação. Em primeiro lugar, sofrimentos são inevitáveis. Se terminasse aqui, o negócio estava ruim. Avancem. O segundo aprendizado, segunda lição a nós entendermos acerca do sofrimento é que, tudo bem, além de inevitável, isso é um fato, é uma constatação, esse sofrimento aqui ele não pode ser dispensável, porque ele é pedagógico. Ele não pode ser dispensável. Uma coisa é uma constatação, ok. E agora, vou sofrer? Acabou aqui a pregação? Não. Passaremos por sofrimentos. Passaremos por aflições, sim. Mas qual a segunda lição? Ora, eu não posso descartar. Esse sofrimento não pode ser dispensável, porque ele é pedagógico. O sofrimento não é apenas inevitável, mas ele é também necessário. Ele é necessário. Ele não é só inevitável. Não, não. Nós também aqui crescemos espiritualmente diante dos sofrimentos. Nós crescemos espiritualmente diante das adversidades. Aliás, é onde nós mais crescemos, diante das adversidades. Por que o sofrimento não é algo dispensável? Por quê? Alguém poderia se perguntar. Ora, nós não podemos dispensar o sofrimento para nós não nos tornarmos soberbos. Não foi isso que aconteceu aí com Paulo? Foi exatamente isso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 7. E para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um sofrimentozinho aí. Qual foi? Um espinho na carne. Mensageiro de Satanás. Para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte, que eu não vire a última bolacha do pacote. Não é? Para que eu não ande com o peito inflado, eu sou... Não. Sofrimento, ele é algo que é necessário, não pode ser dispensável. E ao mesmo tempo é pedagógico, para nos ensinar a não nos ensoberbecermos. Outra coisa, por que o sofrimento não é algo que pode ser dispensável? Porque ele é pedagógico, para nos ensinar todos os dias a nós dependermos do Criador e sustentador de todas as coisas. Que às vezes o ser humano dá uma, né? Eu vou tentar aqui e se der eu chamo Jesus aí, chamo Deus. Não, não. O sofrimento ele serve para nos instruir, nos lapidar na dependência de Deus. O verso 8. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 8. Por causa disso, 3 vezes pedi a, quem sabe, o Lucas.
Pedi, quem sabe, ao meu amigo Timóteo. Foi assim? Olha de quem ele dependia, para quem que ele pediu. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor, que é aquele que poderia resolver a situação. Dependência. Que o afastasse de mim. O sofrimento nos lembra, inclusive, da nossa fraqueza. E nos aproxima de Deus em busca de força. Não em nós mesmos, é claro. O sofrimento faz isso. É didático, é pedagógico. Mas além de tudo, porque o sofrimento não é algo que nós podemos dispensar e porque ele é pedagógico. Olha, para escancarar para nós, descortinar, para mostrar a suficiência da graça. É por isso que o sofrimento é necessário. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, ainda no capítulo 12, na parte 9, na parte A do verso 9, Deus responde para o Paulo na terceira oração, ou no terceiro período de oração que ele faz, dado ao circuito inteiro de momento, né? Ô Paulo, aqui no meu escritório aqui, claro que eu estou conjecturando, Deus não fez isso. Senta aqui comigo, deixa eu falar uma coisa para você, olha, esse sofrimento aí que você está tendo, esse espinho na carne, vou dizer uma coisa para você, a minha graça te basta. É para que no sofrimento nós venhamos a entender exatamente que nada mais vai nos bastar senão a graça, que é o favor imerecido. Além de tudo isso, para que o sofrimento está aí tão necessário e por que nós não podemos dispensá-lo porque ele é pedagógico? Ora, porque traz fortalecimento para nós. Fortifica nossa vida espiritual. Ou não? Quando a gente entende que nós somos dependentes de Deus e que a graça do Senhor está sobre nós, não há outra resposta senão essa que está aqui. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 9, nas partes finais do texto. Olha o que está escrito. Porque o poder se aperfeiçoa é na fraqueza. Aí o Paulo responde. Não pode ser outra resposta. Diante da resposta de Deus para Paulo, Paulo só pode responder isso. De boa vontade, pois, Paulo está me respondendo. Mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ora, agora eu vou me gloriar no sofrimento mesmo. Não é porque Paulo gostava de sofrer, não estou dizendo isso. Nenhum momento disse isso. Ele está respondendo positivamente, com base numa resposta que Deus deu a uma oração que ele fez. Percebe isso? Ô Paulo, acabou, não quero mais ouvir isso. Minha graça te basta. Joia, entendi. Então eu vou me gloriar nas fraquezas. O poder aperfeiçoa na fraqueza? Sim, então é aí que eu vou me gloriar. Paulo está falando exatamente isso. É o que ele está dizendo. Você não vê um Paulo aqui, ó Senhor, se o Senhor não fizer, eu vou sair daqui, eu vou não sei para onde. Que vá. Ele é criador e sustentador de todas as coisas. Nos traz fortalecimento. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quanto mais frágeis nós somos, tá certo? E não está condicionado à nossa fragilidade, eu estou falando no tocante à dependência de Deus, mais o poder de Deus se manifesta em nós. Quando a gente acha que é alguma coisa aí, as nossas aflições estão no controle de Deus, sempre estiveram. Os nossos sofrimentos diários sempre estiveram no controle de Deus. Você acha que Deus não vê? Não, talvez ele deu corda no universo e foi embora, ele nem está vendo o que está acontecendo. Você acha isso mesmo? Os nossos sofrimentos estão no controle de Deus. E qual o objetivo? Com o objetivo de produzir frutos para o nosso bem e para a glória do próprio Deus. Ele usa o sofrimento. Isso é tão salutar, irmãos, embora não tenha a ver com esse texto que eu li, mas é um contexto mais remoto, vamos colocar assim. Há um livro inteirinho só disso. Jó. Não é? Quando é que Jó soube a respeito do que Deus tinha falado? Teve uma reunião ali. Olha, viu lá meu servo Jó? Quando é que Jó soube disso? Jó era um homem temente. Qual que é o problema com Jó? Ele sacrificava só por imaginar que o filho dele poderia pecar. Fazia tudo certinho. Percebe que não é por obras? No final do livro, depois de tanto sofrimento, claro, foi restituído a Jó, vocês conhecem bem a história, no final do livro, capítulo 42, verso 2, ele está dizendo: bem sei eu que tudo
Podes. E nenhum dos teus pensamentos, dependendo da versão planos, pode ser impedido. Nada. Mesmo no sofrimento, o Senhor é glorificado. Mesmo no sofrimento. Vejamos. Por exemplo, olha como é pedagógico a questão do sofrimento. Olha como é didático essa questão divina. Por exemplo, as aflições de John Bunyan, talvez vocês alguns conheçam, nos deram um dos livros mais lidos no mundo, dos livros mais vendidos no mundo. Talvez fique só atrás da Bíblia, um dos mais vendidos no mundo. Sabe qual livro? O Peregrino, nas aflições de John Bunyan. Pedagógico. Deus usa o sofrimento para isso. Não somente ele, as aflições aqui de Cooper, não é? Sim, nos deram hinos muito belos. Alguns deles até nós conhecemos aqui com outro título em português, né? Mas em inglês, claro. Por exemplo, aqui um dos hinos aqui mais conhecidos, Há uma fonte carmesim, muito cantado nas igrejas batistas, nos corais. Lindíssimo. Na aflição de Cooper. Deus usou a aflição dele, foi lá que ele compôs. Não somente isso, outro hino deles aqui, outro hino que ele compôs, Deus age de maneiras misteriosas, ou os mistérios de Deus, depende da versão aí em português. Conhecidíssimo por aí afora. Não somente ele, mas, por exemplo, nas aflições aqui de Spafford. Não sei se vocês lembram dele. Talvez lembre-se quando eu contar a história agora. Foi nas aflições dele que um dos hinos mais belos foram compostos, não é? Para nós aqui, Aflição e Paz, do nosso inário, o 108. Aí fora, aí, It's well with my soul. Mais bonito. Sou feliz com Jesus. Um dos mais belos. Olha só, esse hino foi escrito depois de alguns eventos dramáticos de sofrimento na vida desse homem. Primeiro foi a morte do seu único filho. Sofrimento lá em 1871. Seu único filho morreu. No mesmo ano, houve um grande incêndio, que ficou conhecido como incêndio de Chicago, lá nos Estados Unidos. Tem livro até hoje, aí você pode ler tranquilamente. Você vai ver bem o que aconteceu lá. Também. O Spafford, ele era um advogado, e no mesmo ano que houve esse incêndio, ele se engrenou, tempos atrás, no ramo imobiliário, ele perdeu tudo. Absolutamente tudo. As suas finanças. O filho morreu. Aí ele perdeu as finanças. Há um incêndio, 71. Isso. Sucedeu a crise de 1873. 2 anos depois, a crise econômica. A depressão massiva da economia lá nos Estados Unidos. Em 73, então, ele planeja viajar para a Europa. Foi isso que ele planejou. Foi lá. Vamos viajar à Europa. Chegando ali pertinho da viagem, ele mudou os planos dele, porque ele tinha alguns assuntos para resolver e colocou a família dele para partir no navio. Sem ele, ele ficou. Foi a esposa e 4 filhas. Tá certo? Durante a travessia do Atlântico, o navio onde estava a esposa e as 4 filhas colidiu num veleiro, afundou. As 4 filhas morreram. A sua esposa, Ana, ela sobreviveu. E ela enviou uma carta depois, é bem conhecido isso. Título, tema ali da carta, salva, porém sozinha. Olha a recepção. Olha a carta que ele recebeu. 2 anos, 3 anos no máximo. Tudo isso acontecendo. Logo após aqui ele viajou para encontrar a sua esposa aflita, claro. E ao passar ali próximo onde o navio havia colidido e afundado, o capitão o chama, não é? Fala assim, olha, foi aqui o acidente, ocorreu aqui. Aí então ele se coloca recluso num quarto ali no navio, onde ele estava viajando, né, para encontrar a sua esposa, e ele começa a escrever. Se paz a mais doce. Olha isso. Me deres gozar. Se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber.
que feliz com Jesus sempre sou. E vocês conhecem. Olha como é pedagógico, como é didático. E não somente, irmãos, as aflições de David Brainerd nos deram um diário publicado que tem mais mobilizado os missionários pelo mundo afora, a obra missionária pelo mundo afora, do que qualquer outra obra semelhante. Nas aflições dele. Ele escreveu um diário. É um motivo de mobilização missionária mundialmente falando. Nas aflições dele. Há um hino na harpa cristã que diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Sim. Os sofrimentos de Cristo, por exemplo, nos trouxe salvação. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas pisaduras dele é que nós somos sarados. Ou seja, irmãos, a fornalha do sofrimento ela não pode ser dispensada, pois produz direção e inspiração para viver a vida cristã, para adorar a Deus e espalhar o evangelho genuíno de Cristo. Não pode ser dispensado. Mesmo que nós não entendamos, não é, Paulo? A gente não entende às vezes, não é? A gente não entende muitas vezes. Mesmo sem entender, nós precisamos descansar. Descansar em Deus diante dos paradoxos, ou aparentes paradoxos, dos sofrimentos. Pois os frutos serão gerados. Serão gerados. Mesmo no sofrimento. Por exemplo, nesses mesmos personagens daqui, o confinamento de John Bunyan, que escreveu O Peregrino, né? Ensinou-lhes o caminho do peregrino para a liberdade cristã. Olha que paradoxo. O confinamento ensinou o caminho para a liberdade cristã, com o peregrino. A doença mental de Cooper aqui produziu uma das músicas mais doces às almas atribuladas. A miséria aqui abrasadora, né? Do isolamento e da doença de Brainerd explodiu em missões mundiais além de toda a imaginação. Era um plano de Deus. É pedagógico, não pode ser dispensado. Se você pode pensar aqui e olhar, talvez você pode pensar desse jeito. Ironia e desproporção, se você quiser caminhar desse jeito, pensando assim, são ambos, entenda, não estou dizendo que Deus é irônico, perceba, são ambos o caminho de Deus diante do sofrimento. Ao nosso olhar limitado do ser humano. Nós pensamos que nós sabemos como fazer algo grande, não é? E Deus, na verdade, o faz pequeno. Ao inverso. Nós pensamos que tudo que temos é fraco, às vezes, e pequeno, e Deus faz o inverso. Ele torna o grande. Não como questão individual, indivíduo. Não estou dizendo isso. Perceba. Lembre-se do exemplo da Sara, a estéril Sara, dá a luz ao filho da promessa. Ou não? O sofrimento dela o tempo inteiro, aí daqui a pouco ela dá a luz ao filho da promessa. Não é? Os 300 homens, por exemplo, de Gideão, derrotaram 100 mil midianitas. Olha o tempo que eles estavam sofrendo, como Deus transformou isso. Não somente uma funda nas mãos aqui de um pequeno, jovem, pastor, derrubou um gigante. Filisteu, ou os filisteus, afligindo o povo de Deus o tempo inteiro. Olha o sofrimento. Uma virgem dá a luz ao Filho de Deus. Não somente isso, 5 pães, peixinhos ali, de um menino talvez, um adolescente, um jovem, alimentaram milhares de pessoas. Uma violação, preste bem atenção, uma violação da justiça, um expediente político fisiológico, entenda isso, e a tortura criminosa numa cruz repulsiva tornaram-se o fundamento da nossa salvação em Cristo Jesus. Há sempre algo a aprender através do sofrimento. Deus não desperdiça a dor. Deus não desperdiça a dor. Ele a usa para ensinar e para nos moldar, inclusive. Há um propósito divino em cada sofrimento. Sempre há. Deus aqui ele permite o sofrimento com um propósito maior. Muitas vezes, veja bem, muitas vezes para o nosso crescimento espiritual. Muitas vezes. Embora aqui doloroso, claro que é. Ninguém disse que não era.
Claro que é doloroso. Embora o sofrimento é uma ferramenta aqui que Deus usa para nos aperfeiçoar, veja bem, Satanás pode, em vezes, ser o agente desse sofrimento. Você notou o texto aí de Paulo, né? Coríntios 12, né? 2 Coríntios 12, no verso 7. Satanás pode ser agente de sofrimento? Pode, em vezes sim. Mas mesmo assim, Deus pega isso, usando esse sofrimento, para o bem de Paulo, e usa para o nosso bem também. Embora Satanás tenha afligido Paulo com espinho na carne, Deus usou para o bem de Paulo. Por que ele faz isso, irmãos? Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas, inclusive o sofrimento, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Satanás, dizia Lutero, nada mais é, nada menos é do que um cachorro na coleira de Deus. Só vai fazer aquilo que Deus permitir que ele faça. Inclusive, Deus vai transformar tudo isso para o bem daquele que é seu. Deus nos conforta aqui em nossas adversidades, claro. Nas horas de maior dor, nós vemos o consolo do Deus que nos sustenta. Quantas vezes? Você não já passou por isso algumas vezes? Quantas vezes estava lá naquela dor, seja ela emocional, psicológica, qualquer que seja, e Deus não te consolou através da palavra? Deus não te carregou no colo? Quantas vezes? Quantas vezes? A graça de Deus aqui é suficiente nas horas de sofrimento. Não importa que a intensidade da dor. Não importa. A graça de Deus nos basta. Nos basta. A chave para crescer aqui nos sofrimentos, né, é vê-los em função do próprio amor do Senhor. Essa é a chave. Paulo se gloriava em suas fraquezas, porque elas os aproximavam cada vez mais de Cristo e do seu amor. Por isso que ele se gloriava nas fraquezas. O ponto não era as fraquezas, era o que estava além das fraquezas. Percebe? Mas em terceiro e último lugar. O terceiro aprendizado que nós vemos aqui, e que nós devemos entender acerca do sofrimento, relembre lá, é inevitável? É. Mas além de inevitável, ele é indispensável e pedagógico? Também. Mas além disso, ele vai passar. Ele vai passar. Ele não é eterno. É um aprendizado que a gente precisa ter. Por mais intensa que a dor seja, em qualquer que seja a área que você viva, ela é temporária. O espinho aqui, ele pode doer? Pode. Mas a glória é eterna. A glória é eterna. O sofrimento passará. A recompensa celestial é para sempre. Essa não vai passar. Ainda mais, aqueles que têm a visão de Deus, do céu, da Bíblia, em Cristo, não fora dele, em Cristo, triunfarão diante das dificuldades. Triunfarão. Lembre-se mais uma vez do que Jesus disse, fazendo um paralelo. Mesmo João, vou pegar esses dois textos. João capítulo 16, verso 33, na parte final. Por que, Jesus? É isso aqui. Porque eu venci o mundo, ele disse. Eu venci o mundo. Ele fala lá, na parte final. Eu venci o mundo. Meus irmãos, se você parar por um instante que seja, e se lembrar, um pouquinho que seja, saberá, está aí na sua mão, inclusive, o spoiler, que a vitória final já foi ganha. Temos sofrimento? Temos. Mas a vitória final está aí já, decretada, ganha. Está aí a vitória final. Nós podemos aqui descansar em meio às aflições? Podemos. Por quê? Porque Jesus as venceu. Jesus venceu o mundo. Jesus venceu os sofrimentos. Sim. O que é mais glorioso aqui nós sabermos, meus irmãos, sobre essa verdade aqui, é o tempo verbal, inclusive, que Jesus está usando. Eu venci o mundo. Percebe isso ou não? No momento que ele fala aquilo aos discípulos, ele está dizendo, eu venci o mundo. Aí você precisa lembrar só de uma coisa que eu já disse aqui, só para você lembrar. Lembre-se que Jesus disse essas palavras na noite anterior à sua morte na cruz. E ele já estava dizendo aos discípulos, calma, eu já venci o mundo. Percebeu? Jesus ainda não havia consumado a obra pela qual veio. Claro, estou falando no sentido do cronos, do tempo, né? Aqui, da qual fazemos parte. Jesus não havia ainda consumado a obra pela qual veio naquele momento, que seria na noite seguinte. Contudo, ele afirmou, eu venci o mundo. As aflições vão passar.
Além do mais, ele já havia resistido toda a tentação de pecar. Nós não achamos nenhuma mácula em Cristo Jesus. Nenhuma. Estava então totalmente preparado para oferecer a sua vida em sacrifício perfeito, agradável a Deus. Totalmente. Os eventos históricos que o levariam à cruz do Calvário, ao túmulo e até mesmo depois para fora do túmulo vazio, já agora, haviam sido decretados na eternidade. A gente já sabe. Nós já sabemos. Só estou falando de algo que vocês sabem. Jesus estava olhando aqui adiante, à frente, né? Para o dia do cumprimento da sua promessa. Seria realizada no crono? Sim. Lá na cruz ele disse, está consumado, está feito. Ele falou. Jesus venceu o mundo. Jesus venceu o sofrimento da morte. Venceu. Jesus pagou um preço, vencendo e cancelando assim a nossa dívida que tínhamos com Deus do pecado. Ele venceu. Jesus aqui abriu um novo e um vivo caminho para a salvação eterna. Sim, ele venceu o mundo. E não só isso. Há aqui, mais uma vez, a afirmação de que os nossos problemas, eles são apenas temporários. Eles são apenas passageiros. A vitória final já foi conquistada pelo nosso Senhor, Salvador e Mestre. Salmo 30, o verso 5. Salmo 30, verso 5. Na versão revista e atualizada, diz assim: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Em outras versões, pode ser que você tenha aí, em especial na Almeida Corrigida Fiel, diz lá, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ora, você está aqui hoje, claro, pela graça de Deus. Você verá aqui posteriormente, talvez, quem está acompanhando aqui nessa gravação, essa pregação, sim, pode ser que veja. E o que está sendo reafirmado aqui é que todo sofrimento, ele já nasce com prazo para acabar. Nas palavras do pastor Amauri, 2018 isso. Uma das pregações, toda tribulação, ela já nasce com prazo de validade. É exatamente isso. Ao anoitecer pode vir o choro, mas já tem um prazo de validade, já vai acabar. Quando? A alegria vem pela manhã, ao alvorecer, no dia do Senhor. Vai parar, vai acabar. Não existe outra resposta sobre isso, a não ser o exercício da soberana bondade, da graça, da misericórdia de Deus, que insiste em nos preservar, a despeito de todo o sofrimento que nós podemos passar. Não tem outra coisa senão isso. É exatamente isso. Lembre-se, irmãos, foi essa visão, fazendo um paralelo aqui, que João teve. Aonde? Lá na ilha de Patmos, diante do sofrimento que ele estava vivendo. Foi exatamente essa visão. A respeito do fim das coisas, não é? Ele expressou o que está escrito em Apocalipse, capítulo 21, de 2 a 5. Apocalipse, capítulo 21, de 2 a 5, olha o que João expressa. Diante do sofrimento que ele estava vivendo. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E olha agora, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis, elas vão acontecer, e verdadeiras. Diante do sofrimento. Já sabendo das questões finais. Diante do sofrimento. Isso também tem implicações, irmãos, imediatas, não é só futura, mas imediatas no nosso dia a dia. Por quê? Todos nós passamos por situações em que, às vezes, nós não compreendemos, nós nem sabemos o porquê que nós estamos passando. Em vez é isso mesmo. Repito, lembre-se do Jó. Ele não sabia. Em vez acontece isso conosco. Entretanto, não é? Todavia,
nós devemos saber que Ele está, o Senhor, né? No controle de todas as coisas. Quem está no controle de todas as coisas não é um ser tirano, mas sim o Deus Todo-Poderoso, bom, gracioso e misericordioso. É esse Deus que nós servimos. Nós devemos aqui confiar no caráter divino. Afinal, seu infinito amor por nós aqui já foi provado pelo sofrimento dele na cruz do Calvário. Por que nós duvidaríamos? Por que duvidaríamos? O Senhor não prometeu que o nosso coração aqui ele estaria isento das aflições e sofrimentos. Ele nunca disse isso. Isso é mandinga daí afora, né? O Senhor nunca disse isso. Ele não disse que as nossas tribulações não estariam presentes nas nossas vidas. Sua garantia não é de que nós nunca teríamos dissabores. Ele nunca disse isso. Todas essas coisas nos atingem sim. Como fez com Paulo. Jó, citado aqui, João, nós. Sim. O diferencial daqueles que estão firmados na rocha, que é Jesus, consiste exatamente em sabermos que por meio dele, por meio de Cristo, nós temos paz diante das tormentas mais furiosas da vida. Ele garante aqui a vitória final sobre toda dor, pois ele enxugará toda lágrima, como nós vimos aqui, não haverá morte, pranto, dor, nada. O sofrimento na vida do cristão, irmãos, ele é inevitável, mas sempre carrega um propósito divino. Sempre. Sempre. A graça de Deus aqui é suficiente para nos fortalecer, inclusive, nos momentos de dor, como fez com Paulo. Ele nos sustenta em cada sofrimento e nos promete, inclusive, que essa dor é apenas temporária. Ela vai passar. Cristo venceu por nós e o consolo dele é eterno. Eterno. Nós já vamos louvar. É eterno o consolo dele. Mas veja, o sofrimento aqui, ele pode ser difícil. Pode. E é. Mas a glória que nos espera é infinitamente incomparável ao sofrimento que nós possamos passar por aqui. Finalizo com um texto do próprio Paulo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 16 a 18, para nós louvarmos. Olha o que diz aí. 2 de Coríntios 4, 16 a 18. Por isso, diante de tudo isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Preste bem atenção no que vai ser dito aqui agora. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as coisas que se veem, elas são temporais, e as que se não veem são eternas. Que Deus nos ajude, que Deus conforte, console, capacite o nosso coração a dependermos cada vez mais dele, entendendo que os sofrimentos, irmãos, não são aleatórios. Nós não estamos aqui no maniqueísmo, não. Nós estamos diante de um Deus que usa inclusive a dor, o sofrimento, exatamente para moldar-nos, lapidar-nos. E um dia, irmãos, estaremos com Ele em glória eterna, bendizendo e enaltecendo o seu santo nome, sem nenhuma dessas mazelas que passamos aqui nesse tempo presente. Fiquemos em pé, vamos louvar o Senhor.